boa tarde a todos. A gente vai saber agora as informações do Mengão. Cadê? Diferente dos últimos dias de sol no Rio de Janeiro, a tarde desta quarta-feira foi nublada e de frio. Passarinhos em campo e olhares atentos. Foco no treino. E no novo treinador também. Mas isso deixa pra diretoria, né, Gerson? A gente vê pelas redes sociais, né, que comenta muito de chegada de nomes de treinadores. Só que deixamos essa parte para a diretoria do Flamengo, porque eles vêm sempre fazendo um trabalho muito bom. A gente tem total confiança neles e aquele nome que for escolhido por eles vai ser bem recebido e bem-vindo aqui no Mengão. Felipe Luiz e Rafinha voltaram a treinar com bola, sempre dedicados e atentos aos trabalhos. E falando em trabalho, faltando 10 dias para a estreia no Brasileiro, o Flamengo realiza nesta sexta-feira um jogo-treino às 9 da manhã contra o Olaria no Ninho do Urubu. Em meio às especulações da imprensa, Gerson garantiu. Tá saindo muita coisa, como sai sempre na internet, né? Mas para mim não chegou nada, meu foco é no Flamengo. Tô feliz aqui, como eu falei, voltei a jogar meu futebol, tô contente, foco é no Flamengo e doido logo para começar o campeonato, para começar a jogar logo. Outro nome que ventila na imprensa portuguesa foi de Bruno Henrique. Pelas redes sociais, Marcos Braz, vice-presidente do Fla, fez questão de mostrar que está sempre atento a tudo que acontece e Bruno Henrique respondeu: "Aí, presida, avisa eles que é gelo no sangue." Ah, eu adoro esses trocadilhos. Boa tarde, meninos. É gelo no sangue ou Pedro Certezas? É isso? O que seria... Vamos explicar para o nosso público. O que seria gelo no sangue? É sangue frio, né? Aparentemente não é só gelo no sangue, é dinheiro no bolso também, né? Ah, o Flamengo pode. Então, acho que gelo no sangue é até secundário nessa parte. Pode ter... Se você tiver sangue frio, mas não tiver dinheiro pra manter o cara, aí não adianta nada. O negócio é ter dinheiro, o Flamengo tem pra cacete. E não foi só o Bruno Henrique que foi especulado, né, o Felipe Ruggeri? Foi também o Ilharão, o Gerson, o Léo Pereira, para ir para Portugal. A gente comentava isso antes do Jorge Jesus sair, que o problema não seria só a saída do Jorge Jesus, Felipe. Seria também quem ele poderia levar com ele, porque isso é natural no mundo dos treinadores, ele gostar de uma peça e carregar aquela peça para onde ele for. Exatamente, Fernanda, mas o Flamengo dificilmente cederia um jogador, né? E os jogadores estão bem, estão felizes, e principalmente Bruno Henrique e Gerson, que estão cotados. É vender. Não, óbvio. O mercado Mas o Flamengo tem feito suas vendas. O Flamengo tem feito suas vendas, não vende com pressa, não vende com a necessidade absurda de vender. Vendeu o Renier recentemente por 30 milhões de euros. Então, nesse quesito, tá tranquilo. Vendeu o lateral Pablo Maldini, que eu falei que era da base 5 milhões de dólares. Então, o dinheiro vai entrando de alguma forma. Mas agora, eu em entendo, termos de seleção brasileira, Fernanda, fala. Pode falar. Completa. Em termos de seleção brasileira, para o Bruno Henrique, para o Gerson e para o Benfica, é bem ruim, né? O Bruno Henrique já tem 29, 30 anos, então já está naquela reta final da carreira. Não reta final, está no auge da carreira, mas não vai evoluir mais tanto. Agora, o Gerson é menino. Eu acho que ele ficar no Flamengo é melhor para a seleção e ele tem cacife para ir para times maiores, né? Como o Real, o Barça. O Flamengo só perde jogador. Se quiser vender por um preço bizarro, ou se o jogador sair. Isso. Se quiser sair. Se ele quiser... Mas tem esse ponto, eu ia levantar para o Casimiro essa pergunta, porque quando a gente fala de venda de jogador, não é só o dinheiro e o clube, os clubes envolvidos, é também a vontade do cara. Se a gente não sabe a vontade, talvez, vamos chutar aqui, que o Bruno Henrique gosta muito de Jorge Jesus, queria jogar na Europa, está pensando por um outro prisma, a gente não consegue, no futebol, fazer essa precisão. Não vai sair ninguém, porque tem também, Casimiro, a vontade do jogador. Não estou dizendo que ele não quer ficar no Flamengo, não é isso, mas eu estou dizendo que isso pode acontecer. A vontade do jogador pesa nesse aspecto, né? Mas eu acho que o Bruno Henrique não tem esse desejo de ir para a Europa. Eu também acho que ele já tem um baita contrato no Flamengo, tá batendo recorde no clube, sendo campeão, multicampeão. Eu acho que, por exemplo, o Gabigol tem a vontade de retornar para a Europa. O Gerson provar para ele mesmo que ele pode ainda jogar lá. O Bruno Henrique já teve uma experiência na Europa. Foi pro Wolfsburg, não foi um sucesso, mas ele já teve a sua passagem. Hoje ele já não tem uma idade que a Europa valoriza tanto assim,
mas de repente no Benfica ele encaixa, num time já grande, um gigante europeu. Eu acho que ele já não tem mais tanto espaço assim, embora ele seja uma estrela do futebol brasileiro. Mas assim, Gerson, Gabigol, eles têm um futuro brilhante. Dá para conduzir com mais calma essa situação. E não na primeira oportunidade, não vou pro Benfica, que eu já tô na Europa, e aí do Benfica é um pulo para ir. Eu acho que dá para ir devagar. O Gerson, então, tem proposta, negociação com o PSG. Eu acho que dá para esperar um pouquinho mais. E o Gabigol também, não foi esse ano, mas a gente sabe, se continuar batendo números impressionantes, é muito difícil segurar. A sensação que a gente tem é essa também, eu também tenho, que o Bruno Henrique é um cara que tem essa vontade de ficar no Flamengo. Falando de Flamengo, de Europa, vamos falar do treinador, que ainda não assinou, tá, gente? O pessoal tá falando, já é o treinador do Flamengo, ainda não é oficial, tá? Porque não tem a assinatura do contrato, isso é importante a gente falar. Mas é o nome que tá aí, tá no auge. Teve vocês olharam o que a Marininha mandou pra gente no grupo? Sim. Foi qual o jornalista que, pra gente não deixar de falar o nome dele? Foi o Flávio Amendola. Então, Flavinho. o Flavinho postou no Twitter dele, que ele é da Fox, né? Que, olha, como é que... Vocês vamos escolher como falar o nome do Torresmo? Como é que a gente vai falar o nome dele? Domenech Torrente. Torrente ou Touré? Quando ele chegar e na coletiva, vão perguntar para ele como é que se pronuncia o seu nome, aí ele vai falar lá e a gente vai falar errado de novo. A gente não vai ficar mudo. Por enquanto, a gente vai ter que falar o nome. Vamos falar Torrente, né? Porque aí fica mais abrasileirado pra gente, né? Pro nosso público. Então, o Domenech Torrente chegando aí, e aí o Flavinho postou que tem coisas no contrato, e o empresário do Domenech que falou, que ainda não estão alinhadas, que tem que alinhar para ele chegar e assinar. Então, ainda é uma coisa em dúvida. Mas vamos falar dele pelo seguinte. O que mais impressionava, ô Casimiro, no Jorge Jesus, não só a gente que viu o Flamengo, o rubro-negro e o adversário que enfrentava o Flamengo, inclusive a gente colocou um áudio de um jogador de um time adversário, que eu não vou me lembrar, acho que foi o Boa Vista, que falou, ai caramba, eles falavam vai no 2, vai no 3. Era uma velocidade, o Flamengo jogava por música, era muita mobilidade envolvida, Casimiro. O que a gente tá vendo aí, a gente não sabe porque eu não vi o campeonato dos Estados Unidos e nem vi o New York jogar, mas o que se fala é que ele tem aquele tipo de jogo de posse de bola, de guardar a posição, de achar o jogador em sua posição. Ou seja, Casimiro, um jogo com muito menos mobilidade que a gente tem visto o Flamengo. Será que vai ser uma mudança muito brusca pro Mengão e para quem assiste o Flamengo? Olha, eu acho que ele tem a característica própria dele, e aqui eu vou ser honesto, eu não acompanho a carreira dele. Eu sei que pipoca no jornalismo, e não só no jornalismo, pessoas que acompanham o Domenech para cima e para baixo, eu acho estranho, mas tudo bem. Não passava em lugar nenhum os jogos do cara, mas eu tem não especialista de Domenech Torrente. Eu nunca vi também. Eu também não. Mas assim, se ele foi o assistente do Guardiola, ele deve ter o mínimo traço do trabalho do Guardiola. É um trabalho com posse de bola, e é um trabalho com passes precisos, é um trabalho com posicionamento impecável. Então assim, ele pode ser diferente do Jorge Jesus na questão de agredir o tempo todo. Por exemplo, o time do Guardiola não agride o tempo todo, mas quando ele vai, ele sobe na boa. Ele vai para fazer o gol e sabe muito bem, cada jogador sabe muito bem a sua função dentro de campo. Não tem espaço para o Tamar o Arão, por exemplo, que depois ficou bem. Quem não tá mal, sai. Então você tem que saber exatamente o que está fazendo. Eu imagino que seria um futebol semelhante, é um cara que trabalhou muito tempo com o Guardiola. E se esse futebol encaixar, vai ficar chato, porque o time do Flamengo tem qualidade e tem um estilo de jogo, o Domenech tem um estilo de jogo que é difícil de parar. Então, eu não acompanho, mas pelo que ele mostra, vai ser... Eu imagino que seria bom pro Flamengo. O problema é a gestão do grupo, né? Que o Jorge Jesus soube fazer muito bem. Mas isso, Fernandinho, eu acho que o Marcos Braz e o Bruno Spindel tiveram a sensibilidade ali conversando com o cara, né? É importante você ter essas reuniões com todo mundo para você saber não só a parte tática, mas a parte do trato com o jogador, que é muito importante, gerir o grupo, né? E outra coisa, eu acho que uma das coisas fundamentais que foi determinante para fechar
foi a predisposição dele de seguir com o trabalho do Jesus, fazendo apenas alguns ajustes ali, né, no time, que são necessários, umas observações. Eu não sei se um cara que trabalhou 11 anos com o Guardiola, Felipe, e ele tem um estilo de jogo bem diferente do Jorge Jesus, é o que eu tô falando, um é mobilidade, um é guarda-função, né? É guarda-posição. Se a gente tem dois jeitos tão diferentes de taticamente você colocar a sua equipe em campo e também do comportamento, não digo do trato com o jogador, é em campo taticamente. Você, Felipe, acha que o Torrente chegaria e falaria, não, agora eu vou mudar o meu estilo, eu vou trabalhar do jeito que o Jesus trabalhava para não perder aqui o ritmo do Flamengo. Será que isso vai acontecer? Eu acho que não, eu não sei, é uma opinião. Você acha que vai? Não. Eu acho que não nesse momento. Eu não acho que ele vai mudar esse momento. Eu acho ao contrário. Nesse momento, ele tem que seguir com o time como está, fazendo alguns ajustes e observações. O time está pronto. E isso foi discutido no contrato, na conversa. Eu entendo o que você está falando, mas o que eu discuto aqui com você não é quem é titular. Na pré-temporada ele pode fazer isso, entendeu? Mas aqui ele não vai ter tempo. Mas não é quem é titular. Eu acho muito difícil. Vamos dizer aqui, vamos pegar para o Brasil, para vocês entenderem aqui essa conversa, gente. O Eduardo Barroca, Fernando Diniz, eles têm um jeito de comportamento e aplicação tática. Os titulares vão ser os mesmos do Jorge Jesus, mas a forma com que eles se comportam, com a posse de bola, sem a posse de bola, ofensivamente, o olhar do jogo, a leitura, o treinador vai colocar do jeito dele, geralmente assim. Por exemplo, Pedro, você acha que o Barroca chega num clube, seja lá qual for, e ele muda o estilo de jogo dele? Não mesmo. Agora imagina um cara que foi auxiliar do Guardiola. Ele vai chegar aqui para mostrar o trabalho dele. É o momento do Flamengo para mostrar o trabalho dele. Não é para seguir o que o Jesus fazia. Eu acho que ele vai cagar pro que o Jesus fazia. Todo respeito. Acho que ele vai conseguir fazer o Flamengo vencedor, né? Porque o time do Flamengo é um timaço. Então a gente pode parecer que conseguiu lá seguir o jeito que o Jesus fazia, mas não. Eu acho que vai fazer um jeito dele com o timaço que tem na mão. Talvez fosse e tem os brilhos dele também, ele é um profissional. Ele era assistente, a gente sabe que muitos assistentes têm a vontade de dar esse passo à frente, ou ele não vai se curvar, porque senão ele estaria sendo um EAD, um assistente EAD. Ah, não, eu tô aqui, eu sou assistente do Jesus que já saiu, mas eu vou manter o trabalho dele. Não faz sentido. Eu acho que ele vai só para finalizar, ele não vai chegar em 9 dias pro Campeonato Brasileiro querer mudar tudo e fazer o estilo dele e dane-se tudo que aconteceu. Isso não vai acontecer, Fernando. Não. Isso vai acontecer Felipe, numa pré-temporada, conhecendo melhor os jogadores e impondo aos poucos o estilo. Fala, Pedro. Não, se tiver um momento que é pra mudar tudo, acho que o momento é no início do campeonato mesmo. O negócio, se ele for mudar no meio do campeonato, é difícil. Acho que não vai ter pré-temporada, né? Gente, mas olha só, o Fernando Diniz, o Eduardo Barroca, eles pegam os clubes só no início da temporada? Não. E quando você vê o time dele jogando em 9 dias, você não vê o porrete, como diz o Eduardo Barroca, a bola é o porrete e a bola tá no pé grudada? Eu acho que em 2, 3 jogos você vai ver a cara dele. Eu tô dando um exemplo pro Brasil, pro pessoal entender. Eu não acredito que nem que ele tenha 9 dias para treinar, eu não acredito que ele vai mudar o perfil dele de treinador, que eu vou dizer, eu não sei como é porque eu tô falando. Eu li o que, por exemplo, o Globoesporte.com fez uma matéria muito bacana. Pegou um jogador do New York, com quem ele trabalhou como treinador, e falou, como é que ele é? Ele é assim, ele é assim, ele é assim. E assim eu pautei aqui como é que a gente entende ele como treinador. Porque eu também não sei, gente. Eu não acompanho o futebol americano, lá dos Estados Unidos. Então, eu não sei como é que ele é. Mas se ele realmente tem esse perfil e ele quer manter esse perfil, ele vem para mostrar a assinatura dele. Eu não acho que ele vai deixar o Flamengo igual como o Jesus estava, e mesmo que ele só tenha lá 9 dias. Eu acredito que em 9 dias, em 1 dia, em 1 hora, ele vai chegar, galera. Eu acho que vocês vão jogar assim, você segura mais a tua posição, o Gerson fica mais plantado, mobilidade do Bruno Henrique vai ser mais pelo lado direito e não pelo todos os lados. Não sei, o cara vai querer botar o jeito dele. Vamos mudar o assunto aqui? Cada um aqui deu sua opinião, opiniões diferentes, eu quero saber a sua também, tá? Pensa aí o que você acha sobre esse jeito. Será que vai mudar ou vai manter o que o Jesus fazia? Olha, no Botafogo foi dia de entrevista coletiva com quem? O brabo, o Bruno Nazário. Sábado, 25 de julho, primeiro jogo do amistoso entre Fluminense e Botafogo pela taça Gerson e Didi. Ainda no primeiro tempo, Bruno Nazário poderia ter aberto o placar. Depois desse lindo chapéu em Egídio, a bola não entrou. Se o torcedor em casa ficou se lamentando, imagina ele. Cheguei em casa, né, junto com a minha esposa, meus filhos, né, meus amigos, minha mãe também, contei pra ela.
e ela viu, né? A gente fica se lamentando, não dormir, vou te falar bem a verdade, mas é isso aí, o futebol não entrou no amistoso, mas na hora, né, na hora importante vai entrar, tenho certeza disso. Vai entrar, Bruno. Essa merecia ter entrado. Mas é hora de virar a página porque sábado tem mais amistoso contra o Flu. E Nazário reconhece a boa fase dentro do clube. Estou muito feliz, né, por tudo que está acontecendo comigo, né, por ter sequência. Estou fazendo gol, estou dando assistência, estou ajudando. Estou aqui para ajudar, estou aqui para dar a cara a bater. Vai ser um ano vitorioso para todos nós. Honda, que chegou este ano para somar ao Alvinegro, também foi um dos assuntos e Bruno Nazário mostrou não ter vaidade por posição e destacou a importância do Japa na equipe. Quando eu cheguei aqui eu falei, né, eu jogaria em qualquer lugar, né, setor, até falei que no gol, quem sabe, né, do nosso posicionamento é o Paulo Torre, né. O Honda e o Caio são grandes atletas, né? Acho que eu nunca imaginei estar jogando com o Honda, né? Isso, chego em casa, agradeço a Deus por essa oportunidade, mas é um cara referência aí do nosso elenco, no nosso grupo. É isso, Pedro Certezas, o Bruno Nazário... Opa! Ih, rapaz. Beleza. Acabou o Plim Plim Esporte, seja bem-vindo, você que estava lá e agora está aqui. Seja bem-vindo, estamos falando agora de Botafogo. Bruno Nazário se lamentando porque não fez aquele gol, não dormiu. Pedro Certezas, conta pra ele o que ficou combinado aqui no SBT Esporte Rio depois daquele jogo. A gente já deixa tantos gols feios passarem como gol, que não vai ser um bonito desse que a gente vai falar que foi na trave. Foi gol sim, Isso. É um acordo que nós temos entre nós. E não tem por que falar que foi na trave. Se a gente conseguir seguir esse discurso aí pra sempre, a FIFA vai acreditar, daqui a pouco ele tá lá concorrendo ao Puskás. É só a gente excluir o vídeo, falar, gente, foi um golaço, deu um chapéu no orelha e acabou. Não tem mistério. É muito simples. Quem manda é a gente, né, ô Ruggeri? Que nem o gol do Pelé, aqueles 2 gols do Pelé contra o Uruguai, lá, um do meio do campo, não sei se foi contra o Uruguai, mas aquele que ele dá o drible de corpo é sensacional. Muito bem, ô Casimiro, o Botafogo que vai enfrentar o Fluminense agora nesse sábado pela Taça de Gerson, a gente comentou isso aqui ontem também, e o Luiz Henrique, o menino que testou positivo para a Covid, o nosso grande atacante, já testou negativo e já pode ser reforço aí para o Botafogo para esse jogo, que é bom demais essa notícia, né, Casimiro? Reforço importante, juventude, né? Que bacana. Pegou corona, já não tem corona, é jovem, tem que ficar bem, porque pode vender logo também para pagar conta. Então não tem o que esperar. Bota para jogar o menino, já tá curado e vai embora, porque é um dos grandes jogadores do Botafogo, não tem jeito. Assim como o Nazário. A gente falou aqui quando ele foi contratado, né? Bruno Nazário saudável é muito diferente dos demais. E ele talvez não tenha se firmado na Europa por conta disso. Porque você vê pelo jogo dele que é um jogador para estar na Europa. É um jogador para brilhar. Só que, infelizmente, a lesão castiga muito a carreira dele. Sempre castigou. Só que ele está se mantendo saudável no Botafogo e feliz. Então, é muito importante. E fez um gol. Exatamente isso. Exatamente isso. E eu acho que é o melhor momento da carreira dele, cara. Porque no Atlético Paranaense, ele fez parte de um time que ganhou muita coisa. Só que ele se machucava direto, ele brigava ali no meio de campo. Agora o Botafogo, ele é o 10. O Honda já falou, já tá jogando mais atrás, falou que não tem vaidade nenhuma, ele também não tem. E parece muito que ele tá muito feliz e muito contente de estar no Botafogo e jogando demais. E ainda vem o Calu com a experiência dos dois ali, ele ainda vai render mais. E o Felipe, o Caioba, na verdade, às vezes a gente olhar bem o Bruno Nazário, o que eu mais me impressiona é a regularidade dele, né? Dificilmente a gente olha um jogo e fala, o Bruno Nazário não foi bem. E até quando ele não vai tão bem como ele sempre ele é bom, ele é melhor. Agora, o Caioba, você entende muito bem disso, você é um cara muito educado. Vamos falar pro Honda que o bonzinho só se ferra, né? E dá a bola pro outro bater pênalti. Eu vou ser cabeça de área porque o outro vai ser o 10. Eu fico aqui porque eu sou educado. Nem sempre esse é o melhor caminho, né, Caioba?
Exatamente, terminei como comentarista, encerrando até antes a carreira. Não é verdade? Muita bondade às vezes não faz tão bem assim. Tem que ter um pouco daquela malemolência, tem que ter aquela maldade boa do futebol, não é verdade? Vamos pegar muita experiência. E Nazário já é nome de craque. Quem não lembra aí de Ronaldo Nazário, não é verdade? É verdade, Caioba. E quando você fica bravo, você fala que a pessoa é o quê? Um bananão. Um bananão é o máximo que o Caioba fala, um cara educadíssimo, assim como o Rony. Olha só, a gente vai ver agora quem conseguiu a segunda vaga para a grande final da Copa do Nordeste. O jogo morno, com pouca criatividade, parecia que ia se encaminhando para os pênaltis. Mas não quando se tem Daniel. Entrou aos 41 do segundo tempo e 1 minuto depois a estrela brilhou. Danielzinho de fora da área no canto direito do Confiança para garantir a vitória por 1-0 do Bahia, que vai encarar o Ceará na grande final da Champions League. Muito bem, eu passo do Juninho, do Caioba pro Juninho, que eu adoro. As minhas imitações, sua preferida é o Caioba e o Juninho eu gosto muito também. A gente fala da Copa do Nordeste, a gente lembra de você, Juninho. Pois é, inclusive, quando retornarmos ao estúdio, eu já reservei a ala nordeste do sofá para mim. Para você. Né, porque é uma ala que eu me sinto mais confortável, melhor, assim, né? Mais enturmado, no caso. Porém, Bahia e Ceará, talvez os dois melhores times aí do Nordeste. O Sport ficou um pouco aquém, acabou sendo eliminado. E esperava mais de Fortaleza, de Rogério Ceni, com um técnico novo, renovando. Enfim, esperava mais de Rogério. Guardiola bateu nele. Eu também acho, ô Julinho, que eu esperava mais do Rogério Ceni. Mas, ô Pedro, certeza, você vê como é que a vida é, né? Eu falei isso aqui outro dia. A gente, botafoguense, há anos, você pode pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, pode pegar. Há 10 anos, de 10 anos pra cá, o Botafogo no primeira rodada pega São Paulo, pega Palmeiras, né? Só pedreira. E fora de casa, geralmente, né? Aí esse ano eu olhei a tabela pro Bahia. Não que o Bahia não seja um bom time, mas, né, tá nivelado com a gente ali. Vamos brigar. Vamos brigar. Aí vem o Bahia arrasando o quarteirão, ô Pedro, certeza. Vai vir super embalado dessa Copa Nordeste. Ao menos que ele perca a final, mas assim, por enquanto ele tá encantando. A gente vai pegar o Bahia, só que vai ver os jogadores do Real Madrid. Aí é complicado, né, irmão? Aí não dá pra gente. É isso que eu fico revoltado, irmão. Se a gente pegar o Ibis, vai jogar tipo o Bayern de Munique. Eu não consigo entender. Bahia de Munique. O início do brasileiro Botafogo é sempre muito ruim. O que, curiosamente, se repete no meio e no final também. Eu fico um pouco... O Bahia meteu 3-0 no Flamengo do Jorge Jesus. Vocês lembram? Nos primeiros jogos Tava jogando bem. Fernanda, uma informaçãozinha do Fortaleza, que o Rogério estava atrás do Ganso do Fluminense, cara. Mas o presidente disse que não tem nada disso. Mas o Rogério é amigo do Ganso. Jogou no São Paulo juntos, os dois. Então, do Danielzinho, né? Ex-Flu, a torcida do Fluminense ficou revoltada porque falaram que o Fluminense não estava forte. E aí fez o gol de fora da área, uma bomba. Bahia, que curioso, jogou ontem, joga hoje e joga sábado. Essa é a tabela do Bahia. Bahia jogou ontem, Bahia vai jogar hoje pelo Campeonato Baiano e joga sábado pela Copa do Nordeste. Vai chegar cansado contra o Botafogo. Como é que é, Luan? Eu não vou falar São esse várias nome. competições. Eu não vou falar esse nome. Fala no ouvido de um deles para eles falarem, porque eu tô com medo de errar. Ele vai falar no ouvido de alguém. Jacuipense, Obrigada. Esse é o adversário do Bahia. Fala várias vezes, que você tá aí, ó, todo soltinho falando esse nome. Como? Eu? Jacuipense. Ai, gente, que medo. E o Felipe... Exatamente, é inacreditável o São Paulo, hein? Meu Deus do céu. Inacreditável. O Ulisses estava falando aqui pra gente, do nosso Capitão América, que o Mirassol perdeu 18 jogadores, né? Mas eles montaram um time no WhatsApp. 18? Vamos montar um time aqui no WhatsApp rapidinho pra gente enfrentar o São Paulo e esses É time de pelada, pô. Time de pelada, ó. Vamos alugar um Morumbi hoje, vamos jogar lá. Quem fecha, vem. Eu não sei, eu já há 11 anos trabalho com futebol e muito tempo trabalhei ali
na fonte, né, que é no campo, no gramado, aquele cheiro de grama. Quando a gente via um jogo de Copa do Brasil, que às vezes um time de menor investimento, um time pequenininho, eles chegam no Maracanã ou no Newton Santos pra jogar, os caras entram assim, nessa era do celular, com o celular, filmando, parece que tá viajando, aqueles turistas que você pensa, ih, aquele ali, tu olha ali no Maracanã e fala, ih, aquele ali vai perder a máquina daqui a pouco. O cara tá aqui, ó, olhando o mundo, porque aquilo pra ele é uma experiência única e talvez só aquele dia ali. E esse time do Mirassol foi isso, e eliminou o São Paulo. E o São Paulo que não ganha nada há muito tempo, Felipe. Fala, Pedro, o que você ia falar? Fala, Pedrão. Não, é porque você falou isso, o Santo André, quando ganhou do Flamengo na final da Copa do Brasil, tem uma entrevista dos jogadores que eles falam assim, cara, a gente foi pro Rio de Janeiro pra curtir, na véspera a gente foi pro shopping, a gente foi pra praia. Aí o pessoal pensou que ele jogou muito pressionado, que tava com 100 mil no Maracanã. Não, a gente tava de boa, porque a gente sabia, irmão, a gente foi na final da Copa do Brasil, já é histórico. E eles jogaram bem e tal, não era. É porque essa hora você tá bebendo, Pedro, na porta. Mas na hora do aquecimento que rola nos gramados antes dos jogos, né? Cara, só do celular. Meia hora antes do jogo. Nunca vi. Os caras Você nunca viu, né? Você tá sempre na porta bebendo. Quando você chega, você já tá embriagado. Os caras sobem, eles olham aquilo, parece que eles estão entrando, sei lá, num ponto turístico mesmo. E aí chega e faz isso. É isso aí. A gente fala do Felipe Melo. Você lembra, Felipe, que antes dele pro Palmeiras, ele foi muito ventilado no Flamengo? Lembra disso? Ele foi cria do Flamengo, né? Não, Nasceu foi, lá. mas aí antes dele... Não na Gávea, né? Antes dele vir pro Flamengo, pro Palmeiras, existia a possibilidade dele vir pro Flamengo. E ele acabou indo pro Palmeiras. Você lembra disso? Lembro sim. E seria... Muitos rubro-negros queriam. Ô, Casimiro, imagina o Felipe Melo nesse Flamengo hoje. Casa ou descasa? Eu acho que ele... É porque é difícil, né? Ele testou até a posição de zagueiro. Eu acho que hoje no Flamengo com o Ilharão Gerson, eu não sei se ele seria titular, não. O time tá muito encaixado, o estilo dele é meio brigão, assim. Ele ontem, inclusive, fez o gol e brigou com um jogador de Santo André. Ele faz o gol, aponta pro cara, xinga o cara. E aí os caras correm atrás dele e ele começa a imitar um cachorro no campo, enquanto os caras querem pegar ele. E o time do Palmeiras está separando a briga enquanto ele está comemorando, imitando um cachorro. Então, assim, a torcida gosta disso, cara. Mas ele pode ser expulso com 2 minutos de jogo na final da Libertadores. Ele é bom, é inegável. Pode não, vai, né, Felipe? Eu acho engraçado quando acaba o jogo. Foi? Quando acaba o jogo, Felipe, que ele já usa um negócio na mão, né? Parece, já viu que ele fica com um troço aqui na mão? Parece que ele já tá... A bandagem. Pra botar a luva. É a parada embaixo da luva, que vai embaixo da luva. Ele tá pronto já. Vocês acham que o SBT Sport Rio é só futebol e humor? Também é cultura. Pela primeira vez, depois de 18 anos, o Real vai ganhar uma nova cédula, que é a nota de R$200. O Banco Central anunciou essa novidade nessa quarta-feira e o animal escolhido para estampar a nova nota é o lobo-guará. Combinou o lobo-guará na nota de R$200? Mas vocês acham que poderia ser um outro animal? Será? Vamos conferir o que o Pedro Certezas acha. Vamos lançar uma nota de R$200 aqui, é uma conferência para saber por que você deve estar estampado na nota. Cada um agora com seus argumentos, vambora. Ser escolhido porque afinal são anos e anos no Brasil trazendo coisas inovadoras para o país, como a dengue, a chikungunya, a zika, produtos de extremo sucesso no país inteiro. O pessoal fala de mim na televisão toda hora, eu não vou ser homenageado? Eu acho que eu mereço um pouco. Uma picada, eu desmantelei uma rede de tráfico internacional de animais, tá bom? Se isso não for o suficiente para estar estampado na nota... tem que ser brasileiro? Aí realmente... Tirei meme no Brasil inteiro. Toda cidade que se preze tem uma galera minha lá, uma galera. Eu corro atrás de moto, então faça-me favor de me dar meu carinho e minha comida. A reunião não é pra isso? É pra estampar nota? Eu não quero estampar nota, eu quero cara. Só quero dar um aviso, galera. Se eu não for escolhido, eu vou cagar na cabeça de todos vocês. É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Vai com a porra do lobo-guará mesmo, que ninguém sabe o que é, ninguém enche o saco. Pedro Certeza, cadê ele? Põe ele aqui. Olha só, primeiro eu vou te dar um elogio. A quarentena fez muito bem, né? A gente tenta olhar sempre um lado bom das coisas que não são tão boas na vida. E, criativamente, a quarentena fez muito bem a você, Pedro Certezas, porque você tá arrebentando. Se vocês seguirem o Pedro, não só no YouTube, que o canal dele cresceu muito, porque os vídeos estão cada vez melhores. E nas redes sociais também, eu fico me perguntando, Pedro Certezas, o que você come no café da manhã?
É algo ilegal ou não, né? Não. É que o tempo que eu passava no bar, tô passando e trabalhando. Aí eu fico escrevendo e tal. Aí eu só troquei isso na quarentena. Não tô saindo mais do bar, ele pede então delivery. eu fico fazendo vídeo. Mas ele pede delivery. Aí depois falam que o álcool não é importante pra pessoa, que é ruim. Mas olha o que o rapaz tá fazendo, tá criando pra caramba. Tá criando muito. Vamos ver também, teve os memes das notas. Cadê os memes das notas? Aqui, ó. Ô, Luan, você quer que eu fique aqui mesmo, meu amorzinho? Eu vou pro lado. Então vamos, vem. Vem comigo, Ulisses. Então vamos lá, cadê os memes das notas? Vai aparecer aqui do meu ladinho ou vai aparecer na tela toda? Cadê? Na tela toda. Cadê? Vai aparecer. Enquanto você vai ver a camisa bonita, ó. Tá, já ajeitaram aí em cima? Tá tudo bem? Muito bem, vamos esperar, a gente vai ver os memes das notas. O quê? O brasileiro, como o Pedro Certeza, é um bicho muito criativo. Tá aí na tela. Inclusive teve uma competição, meninos, vocês podem lembrar melhor, na Copa, entre os portugueses e os brasileiros, pra ver quem era o mais zoador na internet. Não teve um negócio desse? E tá aí, ó, as notas tem que ser a Gretchen. De longe. De longe. Esse foi a que eu gostei. Um beijo pra galera do Didico Sincero, a página no Instagram que colocou aquela nota do Adriano Imperador. O vira-lata aqui pra mim tinha que ser o bicho da nota. O cachorro vira-lata é a gente. E tem mais quem? Tem mais um ali, ó. O vira-latinha tá aí, Caramelo, que é ele. E o nosso menino Ney, que é adulto Ney agora. Muito bem, gostei dessas notas. Acho que elas combinam. É a favor do menino Ney. O negócio é, pode botar o bicho que for, eu acho que eu não vou ver essa nota nunca. Não sei vocês, mas essa nota eu não vou ver. Eu tenho 10 segundos pra cada um. Cadê vocês? Se já era difícil, eu vou começar. Vai, Felipe. Porque se já era difícil o troco antes da nota de 200, com a nota de 200, então, pelo amor de Deus, imagina que você trocar essa nota em algum lugar. Um beijo Não tem como. Ó, hoje começa a NBA está de volta. Um beijo pra todos os taxistas e galera do Uber que vai ter que ficar trocando essa nota na corrida de R$5. Vai, Pedro Certeza, a sua última. O Thiago Veras postou que os funcionários do Botafogo fizeram uma nota de socorro, porque o Botafogo não está pagando o salário dos funcionários. Irmão, se tem que atrasar o salário de alguém, atrasa o jogador que tem muito dinheiro. Não tá atrasando os funcionários. Muito difícil a situação do Botafogo. Vai, Casimiro. O Vasco deu até dia 2 de agosto pro Guarim dizer se fica ou não no Vasco. Então a gente tá aguardando essa situação. Tomara que ele diga que sim. A gente vai falar mais sobre o Botafogo amanhã, tá, gente? Sobre essa situação toda, a gente vai ter a voz aqui também para os funcionários do Botafogo. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau!